Pergaminho 2. O corpo fala. Essa é a verdade escondida por trás de quase toda falha ou sucesso aparentemente inexplicável. Aquilo que por vezes me sabota ou faz-me triunfar numa conquista, em muito se deve ao uso que faço do meu corpo. O pergaminho que lerei agora me traz do alto os detalhes que farão do meu corpo uma poderosa ferramenta de comunicação. Superestimada por aqueles que não sabem o que falam, a boca com suas palavras é vista pelo homem comum como a mais poderosa arma de sedução. Contudo, mal sabem que a sedução começa muito antes de se começar a falar. Desde o primeiro momento em que seleciono o meu alvo, estou a ser avaliado por ela. O que falo, pode sim, fazer-me mais valioso aos olhos dela, mas devo manter-me muito atento ao que o meu corpo fala de mim. Os maiores erros da linguagem corporal são facilmente corrigidos com o conhecimento da postura, dos gestos, das expressões faciais e de seus significados. A naturalidade é mais importante do que a regra. Essa anti-regra é a base desse conhecimento. Por vezes o sedutor pode sentir-se tentado a usar-se de seu conhecimento corporal em ambientes e situações onde eles não são cabíveis. Logo, deve nortear-se pela naturalidade que seus gestos apresentam. O natural é sempre bem-vindo. O extravagante muitas vezes não causa boa impressão. O primeiro de todos os exercícios que devo praticar diz respeito ao que o meu corpo fala enquanto estou simplesmente parado. Não posso jamais me iludir, estou a dizer algo de mim mesmo enquanto nada estou a fazer. De hoje em diante, por quantos dias forem necessários, praticarei a postura de parede. Pela manhã, logo após abrir os olhos, me dirigirei à parede e nela, de costas, conectarei meus calcanhares, nádegas, costas, os ombros em especial e a parte posterior de meu crânio, acima da nuca. Ali permanecerei no mínimo 3 minutos absorvendo a parede em minha postura. A superfície fria da parede me fará mais consciente dos pontos de meu corpo que a ela eu conectar. Sem exageros e atendo-me à naturalidade. Após esses minutos de incorporação, sairei da parede andando para frente como se ainda estivesse com ela em minhas costas. Os pontos frios de meu corpo me farão consciente da minha nova postura. A postura ereta é responsável por demonstrar quase metade do valor de um homem. A atenção especial que dedicarei aos meus ombros se deve ao fato de eles serem o centro da postura de todo o corpo. Os ombros para trás trazem consigo todos os outros elementos que porventura persistam em manter-se arqueados para frente. O ombro fechado tende a arquear a clavícula e a corcundar as costas. Isso, internamente, dificulta a respiração e o funcionamento dos órgãos. Já o ombro aberto para trás termina por abrir meu canal posterior, dando-me mais saúde e protegendo minha coluna vertebral. Externamente, os ombros abertos são responsáveis por efeitos na mente feminina que poucos conhecem, mas que agem em seu subconsciente inevitavelmente. Os ombros fechados de uma postura arqueada indicam que o indivíduo em questão é uma pessoa fechada, na maioria das vezes tímida e de baixa autoestima. Já os ombros abertos de uma postura ereta indicam poder e confiança. Com eles se obtém um respeito que pode transcender a idade ou poder de um homem. Somente generais e cidadãos muito poderosos utilizam. Logo, frequentemente hei de ser considerado rico aos olhos de muitos, apenas por incorporar em minha postura esse simples, porém poderoso, conceito de postura. A postura ereta traz consigo também a cabeça. Uma cabeça baixa em direção ao chão é sinal de subserviência. Junto a isso existe o fato de a posição da cabeça e dos olhos indicar a frequência de pensamentos que dentro dela existem. Bons pensamentos conectam com o alto. Os maus conectam as profundezas. Contudo, a cabeça é responsável também pela primeira impressão que causamos. Uma cabeça baixa força os olhos de um homem a olhar para as pessoas de baixo para cima. Assim, ele indica que a pessoa à sua frente é mais importante do que ele. Já a cabeça demasiadamente erguida empina o nariz e o faz olhar as pessoas de cima para baixo. Logo, ele demonstra que julga inferior a ele a pessoa com quem interage. Ambas as impressões não são boas. Mantendo a cabeça reta, com o queixo no mesmo nível de retidão que o chão, o indivíduo põe-se numa postura igualitária, onde ele mostra respeito por quem o vê e principalmente respeito por si mesmo. Outro motivo para trazer minhas costas para trás é o fato de que durante uma interação, aquele que mais se inclina em direção ao outro, muitas vezes demonstra estar necessitado de sua atenção. Seja em pé ou sentado,
devo estar sempre atento ao quanto me inclino para dentro das pessoas, pois muitas das vezes, posso reduzir meu valor para com os desconhecidos, ou até mesmo repeli-los por demonstrar-me necessitado demais. Com todo o canal posterior devidamente nivelado, algo de muito importante acontece com a caixa torácica, ela se estica. Esse espaço que se aumenta traz benefícios à minha voz. Essa voz que pode vir de uma profundidade maior em minha barriga pode tornar-se mais grave, o que na arte da sedução é tido como um elemento fundamental para se causar empatia instantânea a partir do subconsciente alheio, além de propiciar uma melhor penetração de frases de comando e sugestão hipnótica na mente feminina. Quanto se pode dizer sem ao menos movimentar-se? Das esculturas e pinturas de nossos maiores antepassados sedutores, pode-se aprender muitos outros conceitos valiosos antes de se dar o primeiro passo. As mais belas obras que retratavam a beleza humana e divina em quadros e pedras entalhadas tinham por base um profundo conhecimento a respeito de outros 3 fatores: ângulo, largura e profundidade. As pernas de um homem dizem muito a respeito de sua sexualidade. Mais uma vez, a mulher que recebe essa mensagem, não há de racionalizá-la com sua mente pensante, mas há de entendê-la com sua mente oculta, a qual a domina. Até hoje, o homem que ao sentar-se relaxa o seu corpo e deixa o peito à mostra, é ainda tido como o cacique da tribo. Os espíritos não morrem, apenas pulam para novos corpos com o passar dos anos. Por isso, ainda carregamos em nossas mentes ocultas muitos dos valores que tínhamos na antiguidade. Relaxar-se, ocupar espaço, abrir-se, são todos fatores da postura de um homem que está pronto para o confronto. Nele não há um vestígio sequer de medo ou desconforto. Ele é o dono do lugar. É um líder natural e tem o amparo de todos que o querem bem, e não devem ser poucos. Por isso, de hoje em diante, devo a todo momento olhar para meu corpo e fazer-me a seguinte pergunta: estou aberto para o confronto como o cacique que sou? E dessa reflexão me alinharei para uma postura que, de tão relaxada, poderá agir sobre minhas emoções, melhorando até mesmo o nervosismo que porventura estiver a sentir no momento. O corpo influencia a mente. Se me agito com nervosismo, logo sinto desconforto dentro de mim. Se me relaxo e diminuo a movimentação, logo sinto calma e tranquilidade. E em se falando de movimento, devo estar sempre atento à minha velocidade. Todo movimento sedutor tem por base uma velocidade muito reduzida, inclusive nos gestos mais simples, como por exemplo, levantar um copo ou o ato de caminhar. Existe algo na sociedade que chamamos de mimetismo, ou seja, é como a habilidade de camuflar-se em meio à multidão. A pessoa que não quer chamar atenção para si tende a agir imitando os movimentos dos outros que à sua volta estão. Disso tiro a máxima: meus movimentos em terra devem ter a mesma velocidade de meus movimentos debaixo d'água. O último ponto que pode tornar minha imagem mais bela diz respeito ao ângulo. Existe um ângulo conhecido somente pelos maiores artistas, o qual de tão poderoso é chamado de divino, devido ao fato de nada explicar o porquê de tanta atenção chamar. É o ângulo de 45 graus. Encarando uma pessoa de frente, com meu corpo totalmente voltado em sua direção, estou a vê-la e a ser visto em 1 grau. Se eu me imaginar no centro de uma circunferência com essa pessoa sendo um raio, posso dividi-la em mais 7 raios formando assim uma circunferência com 8 partes de 45 graus. Ao encarar a mesma pessoa sem interromper nosso contato ocular, mas com meu corpo voltado à próxima parte dessa circunferência imaginária, estarei com meus olhos ao grau, mas meu corpo a 45, o que fará de mim inexplicavelmente mais belo, assim como as esculturas dos deuses gregos mais imponentes. A abertura de um corpo pode fazer um acesso místico à memória das vidas passadas de outras pessoas. Nos tempos mais remotos em que ainda éramos uma sociedade tribal, éramos guerreiros indígenas. Viver numa tribo nem sempre era tão pacífico. Existiam tribos rivais que a qualquer momento podiam invadir nossas terras. As florestas eram a nossa casa e existia o risco de sermos atacados por animais selvagens. Esse clima nos deixava em constante alerta e por isso, todos os índios viviam em guarda com suas lanças em mãos. Tinham a postura um pouco mais arqueada de maneira a protegerem-se e a atacar ao menor sinal de perigo. Contudo, só existia um índio dentre todos que podia sentar-se de peito aberto e reclinar-se em total relaxamento, o cacique. Se alguém o atacasse, ele como líder, tinha todos os outros índios da tribo para lutarem por ele. Até hoje,
o homem que ao sentar-se relaxa o seu corpo e deixa o peito à mostra, é ainda tido como o cacique da tribo. Os espíritos não morrem, apenas pulam para novos corpos com o passar dos anos. Por isso, ainda carregamos em nossas mentes ocultas muitos dos valores que tínhamos na antiguidade. Relaxar-se, ocupar espaço, abrir-se, são todos fatores da postura de um homem que está pronto para o confronto. Nele não há um vestígio sequer de medo ou desconforto. Ele é o dono do lugar. É um líder natural e tem o amparo de todos que o querem bem, e não devem ser poucos. Por isso, de hoje em diante, devo a todo momento olhar para meu corpo e fazer-me a seguinte pergunta: estou aberto para o confronto como o cacique que sou? E dessa reflexão me alinharei para uma postura que, de tão relaxada, poderá agir sobre minhas emoções, melhorando até mesmo o nervosismo que porventura estiver a sentir no momento. O corpo influencia a mente. Se me agito com nervosismo, logo sinto desconforto dentro de mim. Se me relaxo e diminuo a movimentação, logo sinto calma e tranquilidade. E em se falando de movimento, devo estar sempre atento à minha velocidade. Todo movimento sedutor tem por base uma velocidade muito reduzida, inclusive nos gestos mais simples, como por exemplo, levantar um copo ou o ato de caminhar. Existe algo na sociedade que chamamos de mimetismo, ou seja, é como a habilidade de camuflar-se em meio à multidão. A pessoa que não quer chamar atenção para si tende a agir imitando os movimentos dos outros que à sua volta estão. Disso tiro a máxima: meus movimentos em terra devem ter a mesma velocidade de meus movimentos debaixo d'água. Um movimento lento tende a roubar a atenção das pessoas. Mais atenção é uma maneira de destacar-se. Essa exposição me torna mais belo, pois subcomunico através disso que tenho dentro de mim conforto suficiente para ser visto por muitas pessoas sem acanhar-me por isso. Um lento caminhar adiciona valor à minha imagem pelo simples fato de eu não estar correndo atrás de nada, como fazem todos os outros na rua. Estou lento a caminhar, estou apreciando o passeio. Tenho paz interior. Por que será que esse homem não corre como os demais? Será que ele é tão importante que o mundo pode esperar por ele? Num centro público com centenas de pessoas diferentes, todas as que ali correm e se movimentam com pressa no mesmo ritmo, numa imagem de macro, estão a fazer um papel. Contudo, não é um papel de protagonista. São pessoas, mas não têm o papel de personagens. Tem o papel de cenário. Aquele que tiver um comportamento diferente de todos, mesmo que sutil, acabará por chamar a atenção. Será então o único personagem dali. O simples fato de reduzir minha velocidade torna-me personagem em ambientes comuns onde as pessoas estão agitadas, como festas, por exemplo. Por ser o único personagem do lugar, sou disparadamente um dos homens de maior presença. Maior presença, maior atração. Outra parte do mimetismo social diz respeito aos vícios de postura. Esses pequenos gestos viciosos são de certa forma uma válvula de alívio para a pressão social que o indivíduo sente, ainda que não se dê conta plenamente. As mãos nos bolsos indicam timidez. Logo, quanto mais dedos fora dele eu puser, mais confortável parecerei estar. Os braços cruzados também fecham minha postura. Logo, ao soltá-los, assemelho-me mais a um cacique por mostrar meu peito. O copo que ergo à altura do peito. Embora sutil, demonstra medo, pois o uso como escudo para esconder-me atrás dele. As mãos nas alças da bolsa também indicam que não sei o que fazer com minhas mãos, o que mais uma vez subcomunica desconforto. Olhar para o relógio com frequência torna-se também um costume vicioso, pois já sabemos se estamos atrasados ou não, mas mesmo assim conferimos o relógio, sendo que muitas vezes, se no instante seguinte um estranho nos pergunta as horas, não sabemos lhe dizer qual é, pois não consultamos o relógio para nos informar, e sim para cumprir com um vício de postura. A partir de agora, em qualquer ambiente farei a mim mesmo a seguinte pergunta: como estaria se agora estivesse na sala de minha casa? Com essa reflexão tirarei de minha linguagem corporal qualquer vício de postura, porque no conforto de meus aposentos sei que nada disso faço, pois lá estou seguro e a salvo de qualquer pressão social. Quem me ver após isso, verá que estou relaxado, com meus braços pendendo naturalmente ao longo do corpo, confortável comigo mesmo e com o ambiente que me rodeia. Por último, mas não menos importante, devo saber o que o meu rosto fala de mim enquanto está a se comunicar.
Muitas pessoas recebem o título de símbolo sexual, contudo, o que significa tal título? Símbolo sexual é a pessoa que traz pensamentos de sexualidade à mente alheia. Pessoas por quem a maioria que as vê nutre desejos sexuais. Como sedutor que sou, é natural que eu seja desejado sexualmente. O que então pode trazer desejos sexuais às mentes de quem me vê? Minhas expressões faciais. Minha boca e meus olhos são realmente muito perigosos. Por isso, devo saber a hora certa de usar cada expressão. O olhar sedutor tem o nome de semicerrado, ou seja, semifechado. O olhar que uso sob a luz do sol para proteger-me de seus raios não é o olhar que devo expressar. Esse olhar usa minhas têmporas e minha testa franzindo todo o meu rosto num apertar de meus olhos. Essa expressão exige que eu force os músculos de minha face, e aqui se encontra mais um segredo. Tudo que eu fizer usando força torna-me menos atraente, e isso vale para tudo que faço, seja corporalmente ou até verbalmente. Então, o olhar que procuro é fechado, porém de extrema leveza. É também conhecido como olhar sonâmbulo, pois é aquele que fazemos quando fechamos os olhos levemente num ambiente de pouca luz, e em seguida, levemente os abrimos utilizando somente as pálpebras e mais nenhum músculo. Sem chegar ao final, por volta da metade de sua abertura total, podemos agora usá-los para olhar o alvo. Com muita naturalidade. A boca sedutora tem o nome de semiaberta, pois não chega a fechar-se completamente. Nem por isso mantém-se aberta com o queixo a cair, como fazem os débeis mentais. Apenas relaxando os lábios, deixando-os levemente próximos, mas sem terminar o fechamento da boca. Com os lábios e pálpebras relaxados acontece a magia. Minha expressão fadai se completa e dela surgem ideias de sexo. Pode parecer infundada a ideia de que alguém que me veja usar tal expressão facial venha associar-me com o sexo, mas agora vejamos o que a ciência da programação neurolinguística tem a dizer. Nessa ciência, vemos que para o cérebro humano, descrever é igual a dirigir. Logo, tudo aquilo que demonstramos, seja com palavras ou até mesmo sem elas, está a comandar aquilo que os outros virão a pensar ou sentir. Assim sendo, a face com lábios e pálpebras relaxados descreve algo, o momento de um beijo ou de um êxtase sexual. Tal expressão, embora não traga explicitamente tal memória, atraz de maneira inconsciente. No momento em que estamos a fazer amor, entre um beijo e outro, os amantes se olham com total relaxamento e entrega. Logo, quando traços sutis desse momento meu rosto carregar, inevitavelmente descreverei algo que fará as pessoas à minha volta sentirem uma forte presença sexual. Exemplo dessa descrição e direção é a maquiagem feminina. Nos períodos de ovulação é que a mulher se encontra mais fértil e mais propensa ao sexo. Nesse período, o fluxo sanguíneo aumenta, logo, a pele de seu rosto torna-se ligeiramente mais corada e seus lábios também se avermelham levemente levando o rosto da mulher a transformar-se. Sem saber disso, as mulheres quando querem atrair o desejo sexual masculino, maquiam as têmporas com pigmentos avermelhados e passam em seus lábios batons da mesma cor. O que fazem com isso? Não é apenas um exercício de asseio e cuidados pessoais, mas também, um truque de presença sexual, pois no inconsciente dos homens que as veem, a maquiagem imita e até exalta o mesmo estado em que ela se encontra quando está fértil e propícia ao sexo. Novamente, não se trata de um pensamento explícito de sexualidade, mas sim, de algo que age no subconsciente. Infinitas são as atitudes, expressões e até palavras que posso utilizar para causar os mesmos efeitos de presença sexual na mente feminina. O corpo de uma mulher também fala, e entender sua linguagem é de fundamental importância para minha arte. Seu corpo pode indicar-me o interesse ou o desinteresse que tem por mim. Assim como o ímã e o metal, um corpo que se direciona a outro está dominado pela atração. Logo, se uma mulher estiver com a postura aberta em minha direção, sei que algo de magnético existe entre nós. Mesmo que seja quando ao sentar-se, ela apontar com os pés na minha direção. É o efeito da bússola que aponta para aquilo que deseja. Quando ela leva a mão aos cabelos para arrumá-los, quando ela alinha os adornos que carrega, quando ela simplesmente toca a si mesma com uma frequência maior, como que se coçando, posso saber, é interesse. A mulher é tão divinamente amparada, que muitos dos fatores aqui aprendidos já são automaticamente implantados em sua mente desde o momento de seu nascimento.
Algumas conhecem até mesmo o ângulo divino, sem sequer nunca terem ouvido falar dele. Quando uma mulher está atraída por um homem, ela naturalmente procura o ângulo de exposição que melhor lhe permitir ser visualizada. Geralmente é o de 45 graus. Algumas conhecem o princípio do personagem e do cenário e põem-se a destacar-se dos demais para chamar nossa atenção, também naturalmente. Às vezes, reduzindo sua velocidade, às vezes até mesmo aumentando sua voz. Quando eu tiver plena consciência do que falo com o meu corpo, estarei apto a receber as mensagens ocultas emitidas pelas mulheres, pois muitas vezes, o que elas emitem inconscientemente é o mesmo que eu emito conscientemente.